Somos uma obra independente. Seja você também um multiplicador dessa missão. Semeie nessa obra. Que a graciosa paz do Senhor esteja com todos, seja na tua vida, seja em todos os âmbitos da tua vida. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho junto com vocês sobre o livro de Romanos, o capítulo 12, somente os 2 primeiros versículos. Pegue sua Bíblia para a gente ler, tá bem? Para você que caiu aqui de paraquedas e diz: quem é essa mulher? Pois bem, muito prazer, sou a missionária Helena. A gente está aqui no YouTube há 6 meses, 7 meses, falando da palavra de Deus. Então o conteúdo desse canal é a palavra de Deus de uma forma simples, que você possa praticar, que você possa vivenciar, colocar dentro do teu dia a dia, certo? Então, aqui eu estou na minha casa, na minha cozinha, sempre vai haver barulhos externos, então fica conosco. Esse é o perfil do nosso canal. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Não é inscrito ainda não? Ainda não é inscrito não? Não? Então se inscreva agora. Se inscreva agora. Dê um joinha para o YouTube entender, para a plataforma entender, o algoritmo entender que nós estamos trabalhando sério, que nós estamos trazendo aqui uma palavra aplicável para a vida das pessoas, certo? Eu espero te fazer bem, só bem e nunca mal. Em nome de Jesus. Os 2 primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos, Paulo escreveu bem assim, ó. Rogamos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Viu que 2 versículos riquíssimos. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus dentro do que Paulo escreveu aqui. Eu entendi 2 coisas. Eu recebi aqui que eu preciso fazer 2 coisas. A primeira delas, eu tenho que apresentar o meu corpo como um holocausto vivo e com um culto racional, com um culto inteligente. Não um culto onde transcendental, onde eu não saiba o que eu estou fazendo. Pelo contrário, eu preciso apresentar o meu corpo todo, como um culto agradável ao Senhor e um culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. Tudo que há em mim é para a glória de Deus. Tudo que eu fizer é para a glória de Deus. Tudo que eu praticar é para a glória de Deus, para o meu bem, para o bem dos meus e dos que me cercam, do meu próximo. E assim sendo, essa primeira etapa, eu entendo que quando Paulo diz: apresenteis o vosso corpo como um holocausto vivo, ele está colocando essa responsabilidade em nós. Somos você e eu que temos que apresentar o nosso corpo como holocausto vivo. Não viver de aparência, porque tem gente que apresenta o corpo no holocausto, né? Aparentemente perfeito, pelas vestes, pela compostura das vestes, porém o interior é igual sepulcro caiado, né? Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando ali em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele está falando agora de uma apresentação do corpo como holocausto ao Senhor racionalmente. Então, tudo que eu fizer é para a glória de Deus, tudo. O que eu compro, eu preciso pagar, porque o meu nome está representando o nome do Senhor, a minha vida. A minha maneira de entrar e sair, em que lugar, em que locais eu posso estar. Será que Jesus está comigo? Será que Ele está se agradando daquilo? Então, tudo quanto eu fizer, eu preciso fazer para a glória de Deus, com entendimento.
Primeira coisa que eu vejo que Paulo apresentou aqui. A segunda coisa, já a gente já encontra aqui no versículo 2, ele diz assim, ó, não vos conformeis com este tempo, mas renovai-vos. Novamente, é responsabilidade nossa. Renovai-vos como? Espiritualmente, Paulo está dizendo aqui, não. Ele está dizendo, renovai o vosso entendimento, porque para você praticar um culto racional direto, você precisa ter conhecimento, você precisa ter entendimento. Meu amado, Satanás tem trabalhado ao longo da história, ao longo de toda a história. E o campo de batalha dele é a mente, o campo de trabalho dele, a oficina dele. Então tem vários ditados, inclusive, né? Mente desocupada, oficina de Satanás. Por aí vai, eu só me lembrei disso agora. Ó, mas enfim, é o campo da mente. Satanás tem trabalhado no campo da mente. Quando o crente entende, dá aquele estalo que ele precisa conhecer a palavra, que é a nossa arma contra Satanás, então o crente começa agora a mergulhar no conhecimento, no entendimento, começa a buscar a face do Senhor. E realmente, irmão, quando nós começamos a buscar conhecimento e entendimento, a gente é taxado meio de frio, sabe? Porque a gente já não anda mais segundo as nossas emoções, a gente anda agora segundo o que a palavra diz. Segundo o que a palavra diz. Então, em muitos pontos, a maioria das pessoas erram por não conhecer a palavra, por não se aplicar no conhecimento, no entendimento. Quando eu era menina, eu falava que nem menina, eu andava que nem menina, eu brincava que nem menina. Mas depois que eu me tornei adulta, depois que eu me tornei uma mulher, então eu falo como mulher, eu falo como adulta, eu ando, me comporto como tal. Assim também é na nossa fé. Nós precisamos deixar as coisas de menino. O menino, ele só vai para a escola, ele só termina os estudos porque o pai fica incentivando, insistindo. Assim também é na vida espiritual. Você tem uma noção, quando a gente coloca, por exemplo, na igreja Reviver, nós temos a escola dominical. Isso daí não podemos abrir mão, porque está aqui na Bíblia, diz renovar o vosso entendimento. E o entendimento tem que estar sempre constante, constante, constante. Estudar nunca pode parar. Mas aí a gente bota a escola bíblica, uma classe de escola bíblica. Gente, a maioria esmagadora não se interessa. Por quê? Porque é que nem menino, só gosta de novidade, só gosta de coisa, de parque de diversão. Já o adulto na fé, ele vai buscar entendimento. Depois que nós vemos esses dois pontos de você apresentar a Deus o seu corpo como holocausto vivo e racional, o segundo ponto, você vai buscar entendimento, você vai amadurecer, você vai se tornar um adulto na fé. Aí vem a recompensa, porque só pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir do momento em que você tem o seu corpo como holocausto vivo, não tem do que lhe acusarem, e você busca entendimento. Você começa a entender o sistema, entender as coisas como elas verdadeiramente estão encaixadas. Óbvio que nós não conseguimos isso 100%, é óbvio, mas a gente vai conseguindo aquilo que o Espírito vai nos concedendo, de forma que dê para a gente viver bem, de forma que dê para a gente edificar nossa casa, nossa família. Então, meus amados, olhem só, para você experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, você precisa de duas coisas. Você precisa entregar o seu corpo todo como um holocausto inteligente, racional para Deus, um culto constante, e renovar o seu entendimento dentro da palavra, renovar o seu entendimento. Entende isso? Consegue entender? Essas duas coisas. Mas quem é que tem que fazer essas duas coisas? É você quem tem que fazer essas duas coisas. É você quem tem que se adequar a isso. Porque o Senhor, ele deu a ordem, faça assim. Deu a instrução. O executar é com você e comigo. Você entendeu? Eu espero poder ter lhe ajudado. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer? Em primeiro lugar, apresente seu corpo como culto racional, com inteligência,
Seja você uma pessoa que não promova escândalo. Sabe quando o ímpio passa por você e diz bem assim, vixe, para ser crente desse jeito, ixi, aí você diz, sangue de Jesus tem poder, está arrependido. Né? Você já escandalizou aquela pessoa lá. Agora, quando alguém passa e diz bem assim, essa daí é uma serva de Deus, esse daí é um servo de Deus, como diz com o profeta, eis ali passando um servo de Deus. Por quê? Porque ele se comportava como tal, se vestia como tal e andava como tal. E experimentava a vontade de Deus na sua vida. Então, meu amado, que você e eu sejamos canais de bênção e não de tropeço. Que nós sejamos aqueles que acolhem e não os que espantam. Que você busque entendimento da parte de Deus. Não leia a Bíblia somente de pedacinhos. Eu vou ler esse versículo porque esse versículo falou comigo. Não fique somente no eu sinto. Não, leia a palavra. Medite na palavra, pratique a palavra. Primeiro ponto, eu não vou parar de dizer. Primeiro ponto, leia a Bíblia toda. Você consegue, leia ela toda. E aí você vai descobrindo coisas magníficas que estão diante de Deus, diante de você, que Deus já disponibilizou para você. E por falta de conhecimento, você não tem conseguido desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí acaba muitas vezes entristecendo seu irmão, andando com dissolução, andando enfim, praticando coisas que não são agradáveis diante dos olhos do Senhor. Então, meu amado, em nome de Jesus, eu espero ter lhe feito bem com esse vídeo, não mal, mas bem. Que você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, cumpra esses 2 versículos, cumpra esses 2 preceitos e tudo vai bem na tua vida. Você crê nisso? Pode crer. E tome posse dessa vitória aí dentro da sua casa. Seja você um praticante da Bíblia, não somente um ouvinte. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome precioso de Jesus. Tchau.